Antes de 2026 começar, existe uma pergunta que você precisa se fazer. O que eu estou fazendo hoje que me aproxima da liberdade financeira e o que está me afastando dela? Porque o que muda sua vida financeira não é o salário que você recebe, são os hábitos que você repete em silêncio, todos os dias. Hoje, eu vou te mostrar 10 hábitos financeiros que, se você aplicar de verdade, vão transformar completamente a forma como você lida com o dinheiro. Mas antes de começar, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente fala sobre como fazer o seu dinheiro trabalhar por você, sem promessas milagrosas, mas com estratégia real. Hábito 1. Anote tudo o que entra e sai. Parece simples, mas é o que separa quem tem controle de quem vive apagando incêndios. Anotar os gastos não é sobre ser mão de vaca, é sobre ter consciência. Quando você começa a registrar cada café, cada entrega, cada assinatura esquecida, algo muda dentro de você. Você deixa de ser um espectador e se torna o gestor da sua própria vida financeira. E é aí que o dinheiro começa a te respeitar. Hábito 2. Pague-se primeiro. Antes de pagar boletos, antes de gastar com lazer, você precisa pagar a pessoa mais importante, você mesmo. Reserve pelo menos 10% de tudo o que ganha e tire isso da sua conta no mesmo dia em que o dinheiro cai. É assim que começa a construção da liberdade. Não é sobre quanto sobra no fim do mês, é sobre quanto você decide guardar no começo. Hábito 3. Transforme o dinheiro em propósito. Pare de gastar para parecer rico e comece a gastar para se sentir livre. Todo real que sai da sua conta precisa estar conectado com algo que faz sentido. Quando você compra sem propósito, o dinheiro desaparece, mas quando ele tem destino, ele se multiplica. Pergunte-se sempre: isso me aproxima ou me afasta da vida que eu quero viver? Hábito 4. Invista na sua mente antes de investir seu dinheiro. Você pode perder tudo e reconstruir, se tiver conhecimento. Mas se tiver dinheiro e não souber o que fazer com ele, vai perder tudo. Então, antes de pensar em qual ação comprar ou qual fundo investir, pense em como aprender mais rápido. Livros, vídeos, mentorias, cursos. O retorno sobre o conhecimento é o maior que existe, porque ninguém tira de você o que você aprendeu. Hábito 5. Automatize o crescimento. Deixe o dinheiro saber para onde vai antes mesmo de chegar. Crie transferências automáticas, investimentos recorrentes e elimine o fator emoção. O segredo é não depender de motivação, é depender de sistema. Quem automatiza o processo cresce até dormindo. E, lembre-se, consistência vence intensidade todos os dias. E já que a gente está falando sobre consistência, se esse conteúdo está fazendo sentido para você até aqui, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim, o YouTube entende que esse conteúdo tem valor e te entrega mais vídeos como esse, para te ajudar a construir riqueza de verdade. E se você já está aplicando algum desses hábitos, comenta aqui embaixo qual deles tem feito diferença na sua vida. Hábito 6. Tenha uma reserva emocional, não só financeira. Dinheiro é sobre controle, mas também sobre paz. De nada adianta ter 10 mil guardados e viver em pânico com o futuro. A verdadeira liberdade vem quando você entende que o dinheiro é só uma ferramenta, não um fim. Crie o hábito de respirar antes de gastar, de refletir antes de decidir, porque quem age com calma, constrói com clareza. Hábito 7. Defina metas pequenas com significado grande. Ficar rico é um objetivo vago, mas guardar R$1.000 em 3 meses é concreto e possível. E quando você bate pequenas metas, seu cérebro entende que você está vencendo, e essa sensação cria impulso. Então comece pequeno. O importante não é o tamanho da meta, é o tamanho da transformação que ela representa. Hábito 8. Simplifique. A complexidade é o disfarce do medo. Muita gente complica as finanças porque, no fundo, tem medo de enfrentar a verdade. Simplificar é olhar com honestidade para onde seu dinheiro está indo. É eliminar o que não faz sentido. É entender que o básico bem feito vale mais do que qualquer estratégia secreta. Hábito 9. Cerque-se de pessoas que falam de futuro. A energia ao seu redor molda suas decisões. Se você anda com quem só reclama do salário, vai pensar pequeno. Mas se convive com quem fala de projetos, investimentos e crescimento, seu padrão muda. Porque o ambiente não é neutro. Ele te puxa para cima ou te afunda junto. Escolha com quem você compartilha seus planos. Hábito 10. Visualize o seu eu de 2026. Feche os olhos e imagine a pessoa que você quer ser daqui a um ano. Como ela pensa? Como ela reage ao dinheiro? O que ela faria diferente? Toda vez que você tiver uma decisão difícil,
Pergunte-se: o que o meu eu de 2026 faria agora? Essa é a bússola que vai guiar suas escolhas. A verdade é que riqueza é uma construção mental antes de ser uma conquista financeira. E quando você começa a mudar dentro, o mundo fora começa a responder. Esses 10 hábitos não são apenas sobre números, são sobre identidade, são sobre a forma como você decide viver daqui para frente. E se você chegou até aqui, já deu o primeiro passo. A maioria para no meio do caminho, mas você ficou até o fim, e isso já te coloca em outro nível. Então, faz o seguinte: se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e comenta aqui embaixo qual desses hábitos você vai colocar em prática primeiro. 2026 pode ser o seu ano da virada, se você decidir começar hoje. Agora que você conhece os 10 hábitos, vem o ponto que quase ninguém te conta. Não basta saber, é preciso viver. A diferença entre quem transforma a própria vida e quem só coleciona dicas está em um detalhe: a prática diária. Porque riqueza não é um evento, é um processo, e o processo exige paciência, disciplina e, principalmente, identidade. Você não precisa virar uma pessoa controlada, precisa virar uma pessoa consciente. A consciência financeira é o que te permite escolher o que vale a pena manter e o que você precisa deixar para trás, porque cada escolha é um voto de confiança no seu futuro. E quando você entende isso, o dinheiro deixa de ser um peso e passa a ser uma ferramenta. Pense em 2026 como um espelho. Ele vai refletir tudo o que você fez em silêncio em 2025. Os dias em que você quis desistir, mas continuou. Os momentos em que parecia que nada estava mudando, mas lá no fundo, algo estava nascendo. Porque liberdade financeira não tem som, não tem brilho, mas tem propósito. Ela cresce no escuro, quando ninguém está vendo. E é por isso que os hábitos são mais poderosos que as intenções. Todo mundo quer ser livre, mas poucos estão dispostos a trocar conforto por consistência. O verdadeiro divisor de águas não está nas grandes decisões, está nas pequenas, repetidas com fé. Aquela decisão de guardar 50 drarais, de não parcelar o que você não pode pagar, de investir em aprender, não só em ganhar. E aqui vai uma verdade dura, mas necessária. Se você não dominar o dinheiro, ele vai te dominar. A cada vez que você deixa o impulso vencer a estratégia, futuro se afasta um pouco mais. Mas quando você age com intenção, mesmo em passos pequenos, o futuro começa a correr na sua direção. Em 2026, você pode ser uma das duas pessoas: a que diz, esse ano foi igual a todos os outros, ou a que olha para trás e pensa, eu finalmente virei o jogo. A diferença entre essas duas versões está sendo escrita agora, nas suas decisões de hoje. E se você quer que 2026 seja o ano da virada, comece definindo seu ritual financeiro. Sim, um ritual. Pode ser 10 minutos no domingo revisando seus gastos. Pode ser um momento da manhã para ler sobre finanças. Ou simplesmente revisar seus objetivos todo mês. Esse pequeno compromisso com você mesmo é o que transforma teoria em realidade. E lembre-se, o dinheiro não gosta de pressa, mas também não gosta de abandono. Ele cresce quando você o trata com atenção. Quando você se importa o suficiente para cuidar dele como quem cuida de algo vivo. Porque, de certa forma, ele é. O dinheiro é energia, e energia vai onde há intenção. Muita gente pensa que liberdade financeira é sobre ter milhões, mas, na verdade, é sobre ter opções. É poder dizer não sem medo. É poder escolher o que te faz bem sem olhar o extrato antes. É viver de propósito, não de obrigações. E quando isso acontece, algo muda na sua postura. Você começa a andar diferente, a olhar o mundo com mais clareza, porque percebe que o dinheiro é consequência de quem você se torna, e não o contrário. Mas cuidado com um inimigo silencioso, a comparação. Enquanto você compara o seu capítulo 1 com o capítulo 10 de alguém, perde tempo precioso que poderia estar investindo em você. O jogo é individual. E só quem aprende a competir com o próprio passado chega mais longe, porque a vitória verdadeira é olhar para trás e ver o quanto você evoluiu. Você não precisa correr, precisa só continuar. Quem mantém o passo chega antes de quem tenta correr e desiste. E esse é o segredo de todas as histórias de sucesso que você admira. Ninguém venceu de um dia para o outro, mas todos começaram. E se você quer começar agora, faça o seguinte: escolha um dos 10 hábitos e pratique por 7 dias. Apenas um, sem tentar mudar tudo de uma vez. Porque quando o hábito se torna parte de quem você é, ele nunca mais vai embora. Você não faz mais. Você simplesmente vive, e enquanto você pratica, algo invisível começa a se alinhar. Suas decisões ficam mais leves, o medo de errar diminui, e você percebe que, aos poucos, a sua mentalidade está mudando. E é aí que
Tudo começa a acontecer. Se até aqui esse vídeo te ajudou a refletir, já aproveita para deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque o que vem a seguir é o próximo nível da sua jornada. A gente vai falar sobre o que quase ninguém toca, como blindar sua mente para nunca mais voltar ao zero. Pensa comigo, não adianta mudar o comportamento se a mentalidade continua presa. Você precisa construir dentro de você uma nova versão. A versão que não foge, que não desiste e que não volta pro ponto de partida. Essa versão entende que o dinheiro é reflexo de uma mente preparada. E toda vez que você escolhe o crescimento em vez do conforto, ela se fortalece. É como uma árvore crescendo. As raízes se formam antes de qualquer folha aparecer. E por um tempo, parece que nada está acontecendo. Mas no subterrâneo, o futuro está sendo preparado. É assim com o dinheiro também. Você não vê o resultado no começo, mas o crescimento está lá, firme, invisível e inevitável. Então, 2026 não vai ser sobre ter mais sorte. Vai ser sobre ter mais clareza, mais consistência e mais propósito. Sobre trocar pressa por processo. E sobre entender que riqueza é consequência de quem você decide ser, não do que você espera acontecer. E aqui vai o último pedido deste vídeo. Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho e comenta aqui embaixo qual hábito você vai começar ainda hoje. Seu comentário pode inspirar outra pessoa a fazer o mesmo. E isso é o que realmente cria transformação. Porque no fim, não é sobre dinheiro. É sobre propósito, visão e coragem de mudar. E quando você mudar, o dinheiro vai apenas seguir o seu novo caminho. 2026 pode ser o seu ano, se você decidir ser o protagonista da sua história.